Salve, salve nação tricolor! Vamos para as principais notícias do São Paulo. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Vamos agora para as principais notícias de hoje. São Paulo dá resposta negativa em outro jogo grande e mostra questões a resolver. Tricolor fica acuado diante do Flamengo e tem sequência de vitórias quebrada, depois de ter sido derrotado por 4-0 pelo Palmeiras na final do Campeonato Paulista. No início de abril, o São Paulo ainda não tinha se deparado com um jogo com clima de clássico e decisão como o do último domingo, diante do Flamengo. Era a chance, portanto, de o time dar uma resposta definitiva de que aquela ferida do vice-campeonato do Paulistão já tinha ficado para trás. Vencer em um jogo grande, em um clássico Rio-São Paulo, elevaria o moral. Mas o que se viu em um Maracanã com mais de 51 mil pessoas foi o chamado jogo de um time só. E este não foi o São Paulo. A equipe de Rogério Ceni fez tudo ao contrário do que costuma fazer em seus jogos dentro de casa e foi justamente derrotada por 3-1. Nervoso, o meio de campo foi praticamente nulo e abusou dos erros individuais. Logo no começo do confronto, o volante Pablo Maia, um dos mais regulares no ano, cometeu dois vacilos que só não terminaram em gols graças às defesas de Jandrei, mas a dificuldade com a marcação-pressão do Flamengo era tanta que uma hora ou outra a conta dos inúmeros erros ia chegar. E ela veio aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Rodrigo Nestor foi desarmado na intermediária e Gabigol abriu o placar. Mesmo após o gol sofrido, o São Paulo continuou com dificuldades e fez parecer que a tarde no Rio de Janeiro seria daquelas trágicas. Acuado da mesma maneira que ficou nos 4-0 contra o Palmeiras, a equipe de Ceni se via sem caminhos. Ou melhor, quase sem caminhos. Isso porque o São Paulo tem Jonathan Calleri, e como diz a música, é só tocar nele que é gol. Aos 40 minutos da etapa inicial, o atacante subiu mais alto que Rodinei e empatou um confronto que parecia difícil de ser revertido. O gol deu a chance para o tricolor se organizar no vestiário e, por que não, buscar a virada. Ceni, então, tirou Pablo Maia para a entrada de Gabriel Sara. Com isso, Igor Gomes se tornou o primeiro volante e deixou Rodrigo Nestor mais avançado. A tentativa surtiu efeito por alguns minutos. O São Paulo esboçou alguma sobrevida, mas a diferença técnica do Flamengo sobressaiu aos 23 minutos. O lateral direito Isla recebeu uma bola no bico da área, ajeitou para o pé esquerdo e bateu colocado para desempatar. Neste momento, o São Paulo desmoronou. A possível reação parecia inevitável. E foi mesmo. Aos 26 minutos, Arrascaeta marcou o terceiro e mostrou ao tricolor que diversos problemas precisam ser resolvidos se a equipe almeja tanto uma vaga na próxima Libertadores. O primeiro deles é a apatia em jogos considerados grandes fora de casa. Todas as grandes vitórias do São Paulo no ano foram diante do seu torcedor Corinthians e Palmeiras, primeira final do Paulistão, por exemplo. A segunda é ajustar o seu jogo quando é marcado sob pressão. Da mesma forma que sofreu contra o Palmeiras, contra o Flamengo o tricolor se mostrou assustado, acuado diante de tamanha intensidade do adversário. No último domingo, as linhas de marcação ficaram baixas e o meio de campo pouco conseguia criar. Com isso, Calleri e Éder estiveram isolados quase o tempo todo, e, consequentemente, o gol ficou mais distante. A sequência para esses ajustes é dura. Serão 3 jogos fora de casa: Juventude, Copa do Brasil, Red Bull Bragantino, Brasileirão, e Jorge Wilstermann, Sul-Americana. O São Paulo já mostrou nessa temporada que é capaz de se reerguer após tropeços doloridos. O Campeonato Brasileiro é longo, com muita margem para correções, mas é sempre bom ligar um alerta nas derrotas em que nada funciona.